Henker que vive duas vezes. Capítulo 559. Cronos, 9. Um após o outro, relâmpagos pretos e vermelhos caíram do céu perto do cadáver de Cronos. Colidir, colidir, colidir. Como isso? O rei do submundo. Apareceu. Preciso deixar saber. Os titãs que seguiram Hélios e ainda esperavam que ele saísse foram lançados no caos quando a espada do trovão perfurou seus peitos em um ataque inesperado. Eles não tinham ideia de que Yon-Wu e seu grupo apareciam, esperando que eles tentassem tomar o templo do rei do submundo, onde havia vestígios do Hades, ou se mudarem para Erebos. Eles também pensaram que ele poderia tentar mirar nos gigantes e em Perséfone. Eles nunca consideraram que o grupo de Yon-Wu iria atacá-los e agora foram pegos com falta de mão de obra. Os que estavam na periferia tentaram rapidamente abrir seu canal com Teia para informá-la sobre o ataque de Yon-Wu. Rachadura, sinto muito, mas gostaríamos de agir da maneira mais cautelosa e silenciosa possível. Eles pensaram ter visto algo brilhar, mas antes mesmo de entenderem o que estava acontecendo, suas cabeças decapitadas já estavam subindo no ar. O príncipe Neza, Erlang e Shen, Agares e Fenrir os eliminaram rapidamente. Hércules também apareceu, rindo alegremente como se estivesse se divertindo muito. Athena ficou um pouco assustada ao ver os grandes seres trabalhando juntos. Eles eram todos deuses com habilidades excepcionais e cada um deles poderia alcançar o status de Deus Supremo. Como Yon-Wu construiu relações tão amigáveis com eles e os trouxe para o seu lado. Ela se sentiu impressionada com suas habilidades. Não parece que ele está exuviado ainda, mas ele ainda pode dominar os titãs. Como se estivesse afirmando que a derrota de Ciceus não foi um acaso, Yon-Wu usou a espada do trovão, seu brilho deixando uma impressão duradoura em Atenas. Estalar. Os titãs foram reduzidos a pó pelos ataques de Yon-Wu. Vamos embora. Yon-Wu largou o fumegante Vigrid, observando a situação e abrindo suas Skywings. Athena assentiu e seguiu Yon-Wu. Embora privada de seu trono divino, Atenas ainda possuía uma quantidade considerável de poder divino, por isso era mais ágil do que a maioria dos deuses inferiores. Yon-Wu e Athena pousaram na cara de Cronos. Como muitos anos se passaram desde que ele se deitou no chão, seu rosto estava coberto de vegetação e parecia o cume de uma montanha. Os intermináveis desfiladeiros e cavernas apenas lhes deram uma ideia aproximada das características faciais de Cronos. Rumo, os moldes nos membros de Yon-Wu tremeram em uníssono. Athena ficou ligeiramente assustada. Eles disseram que Cronos era um apóstolo do Rei Negro, então faz sentido que eles reagissem assim. Yon-Wu não pensou muito nisso. Na verdade, desde o momento em que ele entrou no Tártaro, os castes do Rei Negro reagiram fortemente à medida que ele se aproximava do cadáver de Cronos. Talvez isso fosse natural, já que Cast se lembrou de seu dono original e puderam ver que seu antigo apóstolo estava agora em um estado lamentável. É claro que os castes ressoariam com os traços do poder divino e, por estarem mais próximos do que nunca, os castes estavam reagindo com mais força do que antes. Eu vou entrar. É realmente certo entrar por conta própria? Podemos ir juntos? Athena perguntou preocupada, mas Yon-Wu balançou a cabeça resolutamente. É muito mais fácil para mim entrar sozinho. Athena ficou um pouco triste com a rejeição concisa de Yon-Wu, mas sabia que só atrapalharia se a seguisse. Então assentiu humildemente e recuou. No entanto, a preocupação ainda permanecia em seus olhos enquanto observava Yon-Wu. As palavras de Typhon continuavam soando em seus ouvidos. O domínio divino do tempo enredaria a existência de qualquer pessoa que entrasse em contato com Cronos sem qualquer preparação e o suspenderia para sempre em um estado de pausa. Typhon também disse que não sabia como rebobinar o relógio de Cronos e que apenas a Mãe Terra e sua apóstola, Perséfone, conheciam o processo. Apesar disso, Yon-Wu ainda estava determinado a saltar para Cronos. O plano de Yon-Wu aterrorizou Athena e seus companheiros, mas ele dissipou suas preocupações imediatamente. Cronos foi o apóstolo do Rei Negro, mas o próprio Yon-Wu foi o sucessor do Rei Negro. No que diz respeito a Yon-Wu, ele e Cronos estavam em posições iguais, então ele provavelmente não seria pausado. Se ele encontrasse algum problema, ele poderia simplesmente invocar o vazio e as correntes. No final, ninguém conseguiu convencer Yon-Wu a não ir, e eles decidiram simplesmente proteger a área até que ele voltasse. Neste ponto, os titãs e os gigantes provavelmente estavam ocupados lutando entre si, mas ainda era melhor estar preparado caso algo inesperado acontecesse. Como eu disse anteriormente, se eu não aparecer no prazo que estabelecemos, por favor, puxem essa corrente. Você também será capaz de entender a estrutura interna de Cronos. Yon-Wu colocou a ponta da corrente na mão de Athena. Seria tão complicado quanto um labirinto dentro do cadáver de Cronos e, para encontrar o caminho de volta, Yon-Wu decidiu seguir o exemplo de Teseu usando o barbante de Ariadne nas lendas. Ele deixou a ponta da corrente com Athena para que ela pudesse retirá-lo. Isso o ajudaria a encontrar o caminho de volta e, na pior das hipóteses, Athena seria capaz de recuperar seu corpo parado se ele fosse afetado por uma doença divina. Se isso acontecesse, Athena e os outros ainda seriam capazes de entender o funcionamento do cadáver de Cronos lendo os vestígios de seu eu pausado, e não seria uma perda total. Tudo bem, mas não exagere. Ok, Yon-Wu assentiu e se jogou na caverna que eles acreditavam ser a boca de Cronos. Por favor,
Esteja seguro. Athena orou silenciosamente enquanto olhava para a escuridão que engolia Yon-Woo. É profundo. Isso foi tudo em que Yon-Woo conseguiu pensar assim que entrou na escuridão. Ele caiu sem fim até nem saber se ainda estava caindo. Todos os seus sentidos foram isolados e apenas sua consciência permaneceu. Ou melhor, era mais correto dizer que seus sentidos foram pausados. Minha consciência é bastante forte. Então não deveria sucumbir tão facilmente. Mas provavelmente é apenas uma questão de tempo até que ela seja pausada também. Os sentidos dos seres transcendentes não se limitavam aos 5 sentidos habituais que os mortais possuíam. Eles também podiam sentir a lei da ordem natural e compreender o que estava acontecendo com o mundo. Eles poderiam entrar no reino metafísico e sentir o fluxo do tempo e do espaço, bem como as várias causalidades que existiam dentro dele. Se um ser possuísse uma consciência que pudesse contemplar todo o universo, o que sentiria se fosse repentinamente jogado em um lugar que tornasse isso impossível? Eles provavelmente entrariam em colapso muito rapidamente. Independentemente da força mental, era difícil suportar a perda de algo que se desfrutou durante toda a vida. Os transcendentes provavelmente considerariam um lugar como este um inferno. Como se sentiria um ser que possuía um sistema de consciência absoluta que ignorava todo o universo se de repente fosse jogado em um lugar como este, onde tudo fica completamente paralisado? No entanto, Yon-Woo havia passado pelas 5 montanhas das penitências e já havia experimentado um longo tempo através da diferença de tempo. Não seria muito difícil para ele. Parece o abismo. Ele já estava acostumado com o abismo, o que faria qualquer pessoa comum enlouquecer. Claro, isso não significava que este fosse um bom lugar. Só porque não era surpreendente ou desconhecido, não significava que ele gostasse. Ele ainda queria recuperar os sentidos que haviam sido interrompidos por este lugar. A princípio, ele planejou usar as conjurações do Rei Negro para fazer isso. Em vez disso, acho que isso também pode ser possível. Yon-Woo estava pensando em usar o mesmo método que ele usou para encontrar o caminho através do abismo. Yon-Woo focou e controlou seus pensamentos, direcionando toda a sua energia mental para um único ponto. Depois de capturá-lo completamente com sua vontade, ele o torceu para criar a imagem que tinha em mente e começou sua mudança ilusória. Yon-Woo de repente sentiu seus sentidos pausados se abrindo. Uau! Ele poderia agora. O que é isso? A expressão de Yon-Woo ficou rígida devido ao choque. O mundo não estava ficando mais brilhante. A escuridão ao seu redor ainda era absoluta. No entanto, havia coisas se movendo na escuridão. Eu pensei então, que eu assumiria o trono. Arraste aquele bastardo maluco para baixo. Outro filho nasceu. Um filho. Por quê? Olhar. Torne-se assim, um espírito. As letras nadavam como peixes, combinando e separando. Alguns formavam uma única linha de texto, como os encontrados em um diário, e outros combinavam-se em frases misteriosas. Foi uma cena familiar para Yon-Woo. Parece o interior do relógio de bolso de Jeong-Woo. No entanto, aquele mundo onde o corpo de Jeong-Woo dormia e sonhava o mesmo sonho repetidamente era completamente branco, enquanto este lugar era completamente preto. Por que o interior de Cronos parecia o mesmo? Por um momento, a lateral do peito de Yon-Woo coçou. Ele percebeu que estava faltando uma peça muito grande do quebra-cabeça, mas não tinha ideia do que era. A frustração o sufocou. Yon-Woo rapidamente olhou em volta, imaginando se encontraria alguma pista entre as cartas. Rhea era muito bonita e também muito odiosa. Zeus, que nome repugnante. Porém, Yon-Woo logo percebeu que todas as letras que faziam sentido se referiam a lendas que Cronos havia conquistado no passado. Ele havia derrotado Urano para ocupar o trono do Olimpo, apenas para ser usurpado por seus próprios filhos. Exatamente como uma profecia havia predito. As cartas descreviam momentos até o momento em que Zeus, Poseidon e Hades derrotaram Cronos e o aprisionarão nas trevas do Tártaro. Se Yon-Woo tivesse escrito o que viu nos murais do Tesouro do Olimpo, a história seria a mesma. Por um breve momento, Yon-Woo sentiu que havia se tornado Cronos enquanto a complexa tristeza de Cronos o dominava. No entanto, ele também sentiu uma forte sensação de déjà vu. Essas lendas eram do ponto de vista de Cronos, não poderiam também ser consideradas uma espécie de diário? SSS. Algumas frases se dividiram em sílabas, misturando-se e combinando como peças de Lego. Eles eram pessoas, ou já tinham sido em algum momento no passado. Aqueles que entraram no cadáver de Cronos nos últimos milhares de anos e foram pausados agora começaram a tomar forma usando as letras. Havia centenas deles. Eles disseram em uníssono: quem é você? Como não conseguiam falar, usaram as cartas para se comunicar. Por que você não inclina a cabeça na presença do rei? Aqueles que desejam visitar o rei devem ajoelhar-se e inclinar a cabeça para mostrar respeito. Você se tornará parte do rei. No entanto, é estranho. Por que você possui um poder semelhante ao do nosso rei? Você parece ser um humano. Como você possui um poder que se assemelha ao do nosso rei e... As frases comoventes pararam abruptamente e formaram uma última pergunta. Por que você se parece com ele? A sensação incômoda que Yon-Woo tinha agora começou a se espalhar por seu corpo, apertando seu pescoço. Esses seres remontaram as letras para criar um trono gigantesco com dezenas de metros de altura. Estava ricamente decorado e parecia algo em que só um rei poderia sentar-se. Outras letras começaram a formar uma figura em forma humana, sentada com os braços cruzados e a cabeça baixa, como se estivesse entediado.
Ele usava uma coroa vermelha e roupas pretas. Yon-woo não conseguia ver seus olhos com clareza. Mas a sensação desconfortável em volta do pescoço de Yon-woo começou a torcer sua alma. Yon-woo começou a sentir falta de ar quando a peça que faltava no quebra-cabeça gradualmente começou a tomar forma. Sua mente cética ficou tão atordoada que ele sentiu que tudo era absurdo. Mas isso era real. O ser no trono levantou lentamente a cabeça para encontrar os olhos de Yon-woo. Yon-woo sentiu como se seu mundo estivesse tingido de vermelho e gritou como se estivesse tentando se livrar do peso de sua alma. Sua voz estava cheia de desespero. Pai. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.